Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Técnico Investidor. Investir é para todos, pessoal. Antes de começar esse vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu like, deixa aí seu comentário, pessoal, em nome de Jesus. Apoie esse canal, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês aqui, né, sobre oportunidades que ainda se tem de fundos imobiliários para o ano de 2024, pessoal. É bem verdade que nas últimas semanas do ano o Ibovespa e o IFIX aí deram uma subida forte, os fundos imobiliários, algumas ações, mas ainda tem oportunidades, pessoal. Vamos estar dando uma olhada como está o mercado hoje. Hoje o Ibovespa ele está operando ali numa leve queda de 61%, tá? Eu procurei aqui alguma notícia, não achei nada geral, né, a não ser essa notícia aqui da Vale e do BBDC4, a Vale porque o preço do minério de ferro caiu e o BBDC4 porque ele recebeu uma recomendação, né, negativa aí, uma recomendação de venda, tá, pessoal? Então o Ibovespa tá caindo, tá? Pode ser por causa disso, eu não vi nenhuma outra notícia mais relevante, mas e o IFIX também, pessoal, ele tá operando também hoje numa leve queda de 0,12%, tá? No dia de hoje, tá? E vamos dar uma olhada ainda aí nas oportunidades que nós temos ainda, né? Eu vou usar, pessoal, eu não faço recomendação de venda e nem de compra, mas eu compartilho com vocês aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei, tá? Mas não é para você também tá copiando os ativos que eu tenho. Se você se interessar por algum ativo, achar algum ativo interessante, estude, pesquise, vá no relatório gerencial. Eu vou te ensinar aqui nesse vídeo aqui alguns detalhes que você precisa olhar aqui no site do Investidor 10, mas o melhor lugar para você ter informações mais concretas de um fundo é no relatório gerencial da própria, né, gestora, pessoal. Como que você vai chegar até o relatório gerencial? Você vai botar aqui, por exemplo, o ticker do fundo, né, espaço RI. Aí você vai vir no Google aqui e você já vai cair na homepage lá do fundo. Então, pessoal, aqui pegando a minha carteira, pessoal, alguns fundos que ainda estão abaixo do seu valor patrimonial ou que ainda são fundos que eu acho interessante para investir ainda, pessoal. O BCFF11, ele é um fundo de fundo, tá? Ele tá 7% abaixo do seu preço valor patrimonial. Lembrando, pessoal, preço e valor patrimonial 1, preço justo, acima tá num valor mais alto do que deveria e abaixo tá barato. E este indicativo, pessoal, para fundos de papéis e fundo de fundos, ele é muito importante, ele é bem fiel, tá? Já para fundos de tijolos, ele não é tão relevante assim por si só, porque os imóveis, eles sofrem avaliação, né, pessoal? 1 ou 2 vezes por ano, tá? E nessa avaliação, ele pode tanto tá com valor patrimonial maior do que tá aqui, como ele pode estar com uma desvalorização do que tá aqui, pessoal, tá? Mas o BCFF11 no dia de hoje, ele tá ali custando uma cota dele 9,17, ele tem pago aí um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,13, ele tá abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, com desconto, ele tem uma excelente liquidez diária. Tá? Aqui nós podemos ver, ó, o valor que o mercado está pagando na cota, está precificando, e aqui o valor que a cota deveria valer, 9,85. Tá, pessoal? Então o BCFF11 ele é um fundo de fundos, né? Ele tem uma gestão ativa que é importante, ele tem mais de 300 mil cotistas, ele tem um valor patrimonial de 1,98 bilhão, então é um fundo bem grande, pessoal, e o último rendimento dele foi 0,07. E o que eu gosto, pessoal, nos fundos de fundos, apesar de ter vários, tá? A gente vê várias pessoas falando aí, o fundo de fundos paga uma taxa maior, o que é verdade, pessoal, mas na minha estratégia, quando ele tá abaixo do valor patrimonial dele, eu acho que vale a pena, pessoal, tá? É uma segurança na carteira ali, eu acho que é um fundo que dá uma segurança na carteira ali, dá uma previsibilidade, porque eu vou pegar de exemplo aqui, ó, o BCFF11, pessoal. Se nós pegarmos aqui os dividendos deles, ó, desde o começo do ano, pessoal, tá? Desde o começo de 2023, ele vem pagando ali fielmente os 0,07 centavos, pessoal.
tá? Na grande maioria do tempo ali. Aqui, ó, 0,07 centavos, então isso dá uma previsibilidade nos meus dividendos. Então eu gosto de ter fundos na minha carteira. Eu tenho dois, eu tenho o BCFF11 e tenho o HFOF11, porque na minha estratégia, tá, eles se encaixam, tá bom? Uma das coisas é essa previsibilidade nos dividendos. Então o BCFF11 é um fundo que ainda está dando oportunidade de entrada. Vamos pegar um outro fundo aqui da minha carteira também. O VIUR11, pessoal, tá? Ele tá ali, ó, com seu preço sobre o valor patrimonial de 0,88, ou seja, ele tá com 12% de desconto do valor que ele deveria valer. A sua cota tá custando R$ 7,90. Tá? Ele tem uma liquidez diária 292 mil, pessoal, tá? Ele é um fundo pequeno ainda, tá? É uma liquidez diária baixa, mas na minha estratégia, tá? Eu consigo encaixar esse fundo, tá bom? Então aqui, ó, o valor que o mercado está precificando a cota e o valor que a cota deveria estar custando, 9,04. O VIUR11, ele é um fundo de tijolo, né? Ele tem uma gestão ativa, tá? Ele tá com uma taxa de vacância pequeníssima, pessoal, 3%. Ele tem 46 mil cotistas, ele tem um valor patrimonial de 243,54 milhões, ou seja, ele é um fundo também pequeno, é um fundo ainda que pode crescer bastante, e o último rendimento que ele pagou foi 0,07. O que eu gosto também nesse fundo, pessoal, ele é um fundo que ele investe bastante no setor de educação, tá? Ele é um fundo de renda urbana, tá? Ele tem lá prédios locados para faculdades, tipo a Uniriter, a Anhanguera, né? E ele é focado principalmente, a grande maioria dos seus contratos são contratos atípicos, tá, pessoal? Ou seja, o que eu gosto neste fundo também. Aqui nós podemos ver a lista de imóveis dele, ó. 3 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Maranhão. A gente vê aqui, ó, a Anhanguera, que é uma faculdade, Facamp, a Anima Canoas, a Anima Porto Alegre, que é a Ritter dos Reis, né? Então, são inquilinos, pessoal, que não é assim de uma hora para outra. Uma faculdade não vai mudar o seu lugar, o seu prédio de uma hora para outra, pessoal. Então, eu gosto disso neste fundo, tá? E eu gosto também neste fundo que ele tem uma previsibilidade nos dividendos, pessoal. Desde que eu invisto neste fundo também, ó, ele paga aqui fielmente os seus 7 centavos de dividendos, tá? O que também dá uma previsibilidade também na minha carteira, tá? E eu gosto muito disso aí. Eu gosto de ter uma previsibilidade de quando eu vou receber, quanto eu vou receber de dividendos sem ter muita surpresa. Tá bom, pessoal? Outro fundo aqui na minha carteira que ainda eu acho que está com preço bom. Então eu falei um fundo de fundos, o BCFF11, o VIUR11, que é um fundo de tijolo voltado para a renda urbana, tá? E outro fundo, pessoal, que ainda está barato, que é um fundo de papel, tá? É um fundo high grade, como ele carrega até no nome. O que significa high grade, pessoal? High grade significa, pessoal, que ele empresta para empresas que têm um risco menor. Risco menor do que? Risco menor de inadimplência, risco menor de calote. O risco é nulo, pessoal? Nunca é. Todo investimento sempre tem risco, né? Mas este fundo, ele vai filtrar melhor os clientes que ele vai emprestar para empresas mais consolidadas, empresas com melhor avaliação de crédito, tá? Ele é um fundo que ele vem subindo bastante aí nos últimos dias, tá? E ele é um fundo que uma cota dele tá custando 90,77. Ele tá com 5% de desconto aqui do seu valor patrimonial, ele tem uma excelente liquidez diária, 2,85 milhões. Aqui no Investidor 10, ó, o valor que o mercado está precificando a cota 90,73 e o valor que a cota deveria estar pelo patrimônio que o fundo tem, 95,26. Ele é um fundo de papel, né, títulos e valores imobiliários, né, ou seja, ele empresta dinheiro, né, para as empresas através dos CRIs, que são os certificados recebíveis imobiliários, tá? Ele é um fundo que tem mais de 130 mil cotistas, tem mais de 1,43 bilhão sobre sua gestão e o último rendimento dele foi 0,65.
Vamos estar vendo aqui os dividendos dele, ó, aqui ó, a gente já não tem aquela previsibilidade, pessoal, ó, ele tava pagando R$1, depois caiu para 0,80, 0,70 e agora aqui nos últimos 4 meses ele tem mantido 0,65, pessoal. O que é bem normal, né, num fundo de papel, porque o que acontece, pessoal? Um fundo de papel, ele é atrelado a algum indexador, pessoal, ou é a Selic, ou é o IPCA, ou é o IGPM, e, tipo, agora a nossa taxa Selic, ela tá caindo e tá com previsão de mais queda. O IPCA, ele oscila. Você que tem fundo de papel na carteira deve ter visto, teve uns meses aí que a gente teve deflação, o dividendo dos fundos imobiliários caíram. Então isso é bem normal num fundo de papel, tá, pessoal? Mas esse é um excelente fundo que ainda tá dando entrada aí, né, para quem estudar e se interessar por esse ativo. Certo, pessoal? Outro fundo aqui que eu tenho na minha carteira, tá, pessoal? Que ainda tá dando entrada, tá? Vamos pegar aqui um Fiagro, pessoal, tá? Lembrando, o Fiagro ainda é um segmento novo, a gente não tem muito histórico, né? Estude, vê se você se interessa pelo ativo, acredita no ativo, tá? Eu invisto uma pequena porcentagem da minha carteira, bem pequenininha, tá? No VIG-A11, que é um Fiagro, porque eu acredito que ainda, né, os Fiagros vão crescer muito, tá? Então o VIG-A11 ele tá 9,08, a sua cota, tá? Ele tá com 6% de desconto do seu valor patrimonial, ele tem uma liquidez diária maravilhosa de mais de 4 milhões, ele é um Fiagro, né, que investe em empresas do segmento do agronegócio, ele tem uma gestão ativa, ele tem mais de 160 mil cotistas, ele tem ali mais de 800 milhões de patrimônio e o último rendimento dele foi 10 centavos, tá? Aqui diz, aqui o investidor 10 nos mostra, ó, quanto o mercado está precificando a cota, 9,6, e quanto a cota vale pelo patrimônio do fundo, 9,63, pessoal. Tá? Então os dividendos do Fiagro a gente vai ver também, né? Que ó, ele oscila 14, 13, 13, 13, 13, 12, 10, 10 nos últimos 2 meses. Por que que acontece isso, pessoal? Tá? Isso pode acontecer também porque os Fiagros ele é bem semelhante, tá, aos fundos de papel, os fundos imobiliários de papel. Ele também é um fundo de papel, só que ele é voltado para empresas do setor do agronegócio, pessoal, tá? Nos fundos imobiliários de papel são os CRIs, nos Fiagros são CRAs, que são os certificados dos recebíveis do agronegócio, ou seja, o fundo empresta dinheiro para as empresas, né, investir nesse setor. E muitas são as causas que podem fazer essa oscilação, pessoal, tá? No caso aqui do Vigia, se você ler no relatório gerencial, você vai ver que o Vigia 11, ele tá com problema, né, do inquilino, a Languiru, né, que é o inquilino que tá com inadimplência, tá, pessoal? Então, isso pode impactar nos fundos, na distribuição do fundo, né, e também a questão essa que eu disse, né, no que o fundo é indexado, ou IPCA, ou Selic, ou IGPM, né? Isso também pode oscilar esses indicadores de um mês para o outro, certo, pessoal? Mas também é uma oportunidade para quem acredita aí, tá? Outro fundo da minha carteira, que é bem conhecido aí, o CPT-S11, pessoal, tá? A sua cota tá 8,59, né? Ele tá com 5% de desconto, tá, do seu valor patrimonial, ele tem uma liquidez diária aqui de mais de 6 milhões, o mercado está precificando a sua cota a 8,60, mas a cota dele deveria estar valendo 9,4, tá, pessoal? Ele é um fundo de papel, né, uma gestão ativa, ele tem mais de 295 mil cotistas, mais de 2,87 bilhões sobre sua gestão. O último rendimento dele foi 0,6 e ele é um fundo gigante, né, pessoal? Um fundo muito grande, tá? O mercado tá precificando a sua cota abaixo, tá? O último relatório que eu li do CPT S11, tá? Ele não tinha nenhum problema com inadimplência nos seus CRIs, tá? Ele tinha dado uma caída muito grande, pessoal, tá? Mas ele vem recuperando aí e foi em função disso aí, pessoal. Teve meses que a gente teve uma deflação, né? Aí o rendimento do fundo
caiu, né? E aí muita gente vendeu as suas cotas, tá? Aí quem achou que era uma oportunidade comprou e agora o fundo vem subindo de novo, né? Porque se você olhar no relatório gerencial, o fundo tem uma questão ali, né, de uma dívida que o fundo fez, que é atrelada ao CDI, né? E o fundo, majoritariamente, né, os seus recebimentos são atrelados ao IPCA. Isso deu um descasamento, né? Então, mas eu acredito que é um bom fundo, eu acredito agora com os juros caindo, isso vai se adequar, tá? Então é um fundo que eu acredito, tá? Para aumentar a posição aqui na minha carteira e para 2024, pessoal. Então, pessoal, são esses os fundos, tá? Tem mais fundos baratos? Tem mais fundos baratos, pessoal. Mas eu prefiro, né, te passar neste momento aqueles que eu já estudei, aqueles que eu invisto, aqueles que eu tenho na minha carteira, tá? E você estude também aí e vê se você acha. Coloca aí se você tem algum fundo desse aí na sua carteira, se você concorda, se você acha que são bons fundos, se você não acha, tá? A estratégia de cada um é individual, estude, monte a sua, mas comece a investir, certo, pessoal? Então, BCFF11, um fundo de fundos. VIUR11, um fundo de tijolo voltado ali para renda urbana, tá? Com contratos atípicos, a grande maioria. O RBRR11, um fundo de papel aí de baixo risco. E o Vigia11, um Fiagro. E o CPT-S11, um fundo de papel, todos abaixo do seu valor patrimonial. Tem o VILG11 aí também, que é um bom fundo, que tem bastante imóveis, é um fundo de logística. Pessoal, para você estudar também, esse é um bônus. Ele está abaixo do seu valor patrimonial, mas não deixe de ler o relatório gerencial para você saber no que você está investindo, tá, pessoal? Ele é um bom fundo, eu acredito neste fundo aí, acredito que ele vai recuperar, mas você vê aqui, ó, que ele está com uma queda grande, e se eu abrir aqui, você vai ver que ele está bem abaixo do seu valor patrimonial, porque o maior problema do Vigia 11, né, é a vacância, tá? Ele estava com uma vacância meio altinha ali, e a gestão não está conseguindo diminuir essa vacância. Então, pessoal, esse é o vídeo, tá? Alguns fundos que eu tenho na minha carteira que ainda estão abaixo do valor patrimonial, que ainda estão dando entrada para quem acredita neste fundo. Lembrando, não é recomendação de compra, tá? Estude, monte a sua estratégia, tá? O objetivo do canal é só educativo, né? E compartilhar com vocês aí a minha experiência, a minha caminhada. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus e comece a investir logo, pessoal. Não perca mais tempo.